Paz do Senhor, meus amados irmãos, e uma boa noite. Aqui é o presbítero Walter, mais uma vez, agradecendo a Deus por mais esse dia que passou e agradecendo a Ele por essa parte da noite que Ele já nos concede e por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso que todas as vezes, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ele, porque eu mesmo não me sinto merecedor de estar vivo, de estar contemplando mais esse começo de noite. E por Ele ter preparado o dia de hoje que passou, esse começo de noite. Amanhã eu não posso falar nada, porque amanhã pertence ao Senhor, não a nós. Enquanto nós vamos dormir, Ele prepara tudo o que vai acontecer no nosso novo amanhecer, daquele que receber do Senhor essa dádiva. Porque para mim é um grande milagre. Todos os dias, quando a gente acorda, que abre o olho e vê, contempla mais um amanhecer, para mim é milagre e grande milagre. Porque venhamos e convenhamos, gente, o que nós fazemos, nós é o mundo inteiro. Nós não merecemos a misericórdia do Senhor, porque errar, nós erramos todos os dias e pecamos todos os dias. Mesmo que muitos são pecadores remidos, o que é pecador remido? É aquele que foi escolhido por Jesus para fazer parte do seu grande exército e peca. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Enganaremos a nós mesmos. Como está escrito no capítulo 1 da Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. E todos os dias nós pecamos. Mas quando sentimos que pecamos, reconhecemos, pedimos misericórdia ao Senhor, aquele que quer realmente fazer parte do soldado de Cristo, a qual hoje de manhã eu encontrei aqui na viela onde eu moro, várias irmãs, vários irmãos, e eu disse para eles que já fazia parte do grande exército de Cristo. Não faço parte de ministério, eu faço parte do mistério, do grande exército de Cristo. Prego, falo sobre a respeito do seu grande amor para conosco. Então, por isso que cada dia, cada momento que nós acordamos de manhã, é um privilégio e uma alegria para aquele que reconhece que é um milagre recebido da parte do Senhor. Amém? E você está feliz na presença do Senhor? Como você está na presença do Senhor? Você tem reclamado porque mora numa casinha humilde? Você tem reclamado porque anda numa bicicleta, ou numa motinha, ou num carrinho usado, enquanto o seu vizinho anda num carro novo, bonito, sofisticado, enquanto muitos anda pisando em ouro, vamos dizer assim, riquíssimo.
E você às vezes se compara, diz, eu trabalho tanto e não tenho. Fulano faz tão pouca coisa e tem. Mas se contente com o que você tem. Seja feliz. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, mas não tem paz, não tem amor plantado no seu coração, não tem paz, não tem uma família feliz, não tem amor. É uma pessoa feliz, mas a sua felicidade é uma felicidade momentânea. Porque aquele que vive com Cristo é feliz. A felicidade que eu falo não se constitui por dinheiro nem por bens materiais. Tua felicidade ela vem de dentro, do teu coração. Então, não fica triste. Agradece, porque tu tem tua família saudável, tu tem teu trabalho, tua família trabalha, você tem 4 telhas para morar, um teto, e tem muitos que não têm, mas você foi um felizado e abençoado que tem. Então agradeça. Seja mais grato do que ingrato. Porque Deus ele se agrada daquele que é grato. A gratidão agrada a Deus. Não deixe que qualquer coisa que aconteça no teu dia a dia te afaste de Cristo. Porque a coisa está ficando difícil. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, estão se acabando, estão indo embora. Porém, está se levantando outros novos que não estão nem aí. Nós vemos agora e temos a plena certeza que se tiver 3% da nação humana que esteja preocupado com a salvação da sua alma, é muito. Só pensa em riqueza, em se dar bem, em fama, ser famosos, mas a tua fama, tudo que você construiu de fama, de riqueza, de bens materiais, não vai servir de nada para você depois da tua partida. Só vai trazer briga, confusão, contenda e morte no meio da tua família. Porque a ganância é um mal que corrói a alma, corrompe. É um ferrugem, como um ferrugem que dá no ferro, como a salina, que é muito conhecida em vários lugares por outros nomes, mas na minha terra é salina, come as construções, os tijolos, rompe ferro, rompe concreto. A única coisa que ela não rompe é pedra, mas o resto ela sai corroendo. A mesma coisa é esta doença, que é colocada no coração do homem, que ele só se acha que está feliz se tiver rico. Muitos só acham que estão sendo abençoados se estiver ganhando muito dinheiro, se tiver na sua casa um carro bom na garagem, uma bela casa para morar, muito dinheiro no banco. Aí eles dizem, Deus está me abençoando. Mas se tiver numa casinha simples, humilde, uma pequena caminha, só uma refeição por dia, ou 2 refeições simples por dia, mas não tiver nada de luxo,
ele se acha que Deus não está com ele. Aí eu pergunto para vocês, Deus é o quê? Ele é dono de quê? De toda a riqueza do mundo. Ele é dono do mundo inteiro. Aí eu pergunto para você, aonde Cristo nasceu? De que forma Cristo veio ao mundo? Como ele veio? Será que ele não poderia ter vindo num trono, rodeado de anjos, cravado de todas as pedras mais preciosas do mundo? Uma grande coroa, toda vestimenta de minérios mais ricos do mundo? Não era para ele ter vindo assim? Mas ele veio mostrar ao mundo que dinheiro, riqueza, ouro e prata é coisas terrenas, coisas que ficam na terra. Ninguém leva nada disso. É como uma roça, você só colhe aquilo que você plantar. Porém, você planta milho, planta feijão, planta fava, planta abóbora, planta melancia, girimum, que nem nós falamos lá no Nordeste. Vem a chuva, aí nasce muito mato junto da lavoura. Mas no dia, você vai limpar todo o mato. Só vai ficar a lavoura, aquilo que vai dar fruto para compensar o teu trabalho na terra. No dia da colheita você vai ter todos os frutos que você plantou. Porém, aquele que nasceu como um penetra, você vai eliminar, que é o mato, a erva do campo, a relva que vai nascer no meio da tua plantação. Então, o que eu quero dizer com isso? Você só vai colher aquilo que você plantou. Se você plantar uma semente boa, você vai colher um bom fruto. Mas se você plantar uma semente mal, talvez ela nem nasça. Ou se der fruto, dá fruto defeituoso. Mas aquele que planta a boa semente, bons frutos ele colhe. Por isso, nós temos que estar atento por aquilo que nos oferece e aquilo que vem sobre nossas vidas. Não é porque hoje você só tem um pão para tomar café que Deus não está te vendo. Não é porque hoje você só tem só um colchão no chão para dormir, uma coberta e 4 telhas, ou um tamboretinho, um banquinho para sentar, que Deus não está te vendo. Não é porque tu só tem uma roupa, como lá no Nordeste a gente chama domingueira, uma roupa só que veste e lava, lava e veste, que Deus não está contigo. Olha, Deus busca as tais que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E Ele não está preocupado com a tua riqueza, porque a tua riqueza é coisas corriqueiras que você adquiriu durante a tua trajetória no dia a dia, com o teu trabalho e teu esforço. Mas, porém, busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não ter direito ao descanso eterno? Por isso que eu falo, viva o dia de hoje como que fosse o último, com prudência,
Porque amanhã pode ser tarde, amanhã não é teu, amanhã não pertence a ti e nem a mim. Vive o hoje com prudência, com sabedoria, porque o amanhã vós não sabereis o que é que vem ou o que está preparado para você. Amém? E os dias são maus, basta cada dia ao seu mal. Está difícil. Pessoas que antigamente você admirava no começo da sua fé, hoje estão tudo corrompido. Por quê? Por dinheiro. Colocaram no seu coração que só é feliz, só é abençoado se estiver enriquecendo. Não importa se pisa, se machuca ou se mata alguém. Virou uma verdadeira batalha selvagem. Não importa quem esteja perdendo. O que importa é que aquele ganancioso vai querer conseguir de toda forma. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo nos Estados Unidos. A ganância do homem. Nos Estados Unidos, em Israel, nós estamos vendo ganância. Israel fica até colocando Deus, a palavra de Deus no meio, por ganância. Isso tudo é ganância. Para preencher o seu ego e o mundo ter eles como famosos, como grandes homens. Ei, Deus não quer saber do teu ouro nem da tua prata. Deus não quer saber do teu dízimo nem da tua oferta. Deus quer saber do teu coração aquebrantado, cheio de amor para distribuir como uma grande barragem. Enche e sangra para todos os pequenos barreiros e pequenas barragens. Os rios grandes alimentam os rios pequenos. É assim que Deus quer que nós vivamos. Por isso que eu estou aqui, nesta noite, trazendo esta palavra para você. Não te preocupa. Não te preocupa com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir. Porque Deus está cuidando. Apenas tu não entregou para Ele. Tu não disse, Deus cuida de mim, da minha vida e da minha família. Então, se tu entregou para Ele, descansa teu coração. Ele vai prover. Tua saúde está debilitada, Ele vai curar. Tua família está fora dos caminhos do Senhor, Ele vai trazer. Mas se eles forem escolhidos. Mas como presbítero? Filho de crente não é crente. Ele vai escolher, porém, depois que passa de maior, o que ele quer da vida dele. Eu não posso pagar pelos erros dos meus filhos. Eu faço a minha escolha e eles a deles. Porém, eu ensinei, mas se eles não querem seguir, o sangue deles não cairá sobre a minha cabeça. Porque cada um vai dar conta de si próprio. Depois que você pregar o evangelho para os seus próprios filhos, eles não quiser, entregou na mão do Senhor, sossega. O que tiver de ser, será. A minha esposa, às vezes, eu estou meio preocupada, ela diz, Valti, não adianta. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Ou às vezes ela está preocupada também, eu falo a mesma coisa. Digo, minha filha, o que tiver de acontecer, não tem quem empate. Se Deus determinou que vai ser assim, vai ser assim.
Por isso que eu falo para vocês que eu não me preocupo muito com guerra, com essas coisas, porque está escrito. Irmão perseguindo irmão, filho contra pai, pai contra filho, família contra família. Isso aí está escrito. Aqui mesmo no Brasil, o inimigo usou uma família que dividiu o Brasil. E muitos países aí estão se dividindo. Porque está escrito. É começo. Guerra não só significa guerra de bala, de arma nuclear, de matando. Não. Tem guerra entre as famílias. Ódio, raiva, ira. Só digo uma coisa. Aquele que perseverar até o fim, guardando e preservando o amor em que Deus colocou no seu coração. Guardando e preservando o que aprendeu da parte de Deus. Porque não adianta dizer que crê. O inimigo também crê, que estremece, mas não obedece. João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Versículo pequenininho. Resume quase todas as pregações. Para mim, ele resume quase todas as pregações. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. E o mandamento do Senhor é amar. Amar o Senhor teu Deus. Adorar o Senhor teu Deus. E só a Ele adorar. Com toda a tua força, toda a tua alma, toda a tua força. De dia e de noite. Andar na sua palavra. Como está escrito no primeiro versículo dos Salmos. Primeiro capítulo dos Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ai, mamãe, eu vou viver com a Bíblia debaixo do braço. Não, a Bíblia você tem na mente. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que ouvisse e lesse. E não vai nessa desses pastores trambiqueiros que hoje só pensam em enriquecer. Você tem que dar o seu dízimo, senão o migrador vai na sua casa, o devorador, o gafanhoto, o inimigo vai lá e derruba tudo. Não, ele não tem força para isso, não. E não é Deus que está pedindo teu dízimo, não, que Deus não precisa do teu dinheiro, não. Deus não. Deus nem precisa de teu dinheiro, nem do teu ouro, nem da tua prata. Deus só quer o teu coração. A tua obediência. A alma que Ele colocou dentro de ti, que é o fôlego de vida, que veio limpo do sopro de Deus. E Ele quer limpo de novo. Vós sois templo e morada do Espírito Santo, construído por o Criador. Para Ele habitar. Sois habitação do Espírito Santo. Sois habitação do Espírito Santo de Deus. Sois uma casa, um templo, uma morada do Espírito Santo. Mas, da mesma forma que nem eu nem você temos coragem de entrar numa casa suja, cheia de lixo, cheia de sujeira, nós temos que limpar a casa para poder entrar, ou não? Pintar, limpar, apanhar os lixos, limpar a parede, limpar piso, limpar teto, limpa tudo. Deixar ela limpinha e cheirosa. Para poder nós entrar. Imagina Papai do Céu. Acho que Papai do Céu vai entrar em qualquer lugar
construído por mão de homem, interesse de enriquecer, vou gastar 100 bilhão e vou tirar 400 bilhões, andar em carro de luxo, viver em prédio de luxo, mansão de luxo, fazendas. Deus não está preocupado com isso não, gente. Deus só quer que você ame uns aos outros. Se todos os seres humanos fizessem a sua parte de caridade, não tinha tanto mendigo, certo? Que a Bíblia diz que nunca deixará de haver pobre na terra. Mas tem pobre e tem o pobre. E tem muitos pobres que às vezes são mais ricos do que muitos que têm. Porque quando ganha um pão, ele agradece. E o rico ganha milhões e nunca agradece. Estou falando da parte espiritual, para quem não entende. Quando Jesus falava, tudo que Jesus falava com os discípulos era da parte espiritual, não era da parte material. Porque Deus é espírito, Jesus era espírito, ele estava humanizado para nos dar uma direção de como era que era para a gente viver aqui na Terra. Mas ninguém aprendeu quase ninguém aprendeu. Que Deus é espírito e importa que seus adoradores assim o adorem. E ele procura tais assim, que assim o adorem. Como ele disse, aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, que deu para José, seu filho. Quando ela disse assim, nossos pais adoravam aqui no monte, agora vem tu dizer que é em Jerusalém. Jesus disse, olha, mulher, haverá um tempo que nem aqui, nem em Jerusalém adorará ao Senhor, teu Deus. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele procura a tais que assim o adorem. Amém? Deus é espírito. Muitas das vezes eu fico observando, tem hora que não dá nem vontade de ligar o celular, de estar na rede social, porque é tanta coisa. O povo preocupado com política, com baixaria um do outro, defeito um do outro, e um fala mal do outro, desculhamba, desmoraliza. Gente, é uma coisa horrível. A rede social, que era para ajudar o povo a resolver as causas importantes, as coisas boas, está se tornando meio de comunicação de ódio, de ira, de raiva, de briga, de confusão. Mas cada um que planta aquilo que quer colher, né? Eu, porém, trabalhei muito em roça e quando eu queria comer milho, eu plantava um milhinho para colher milho. E assim, vamos levando a vida, vivendo a vida de acordo com a palavra do Senhor, até quando o Senhor quiser que nós esteja no planeta Terra. Amém? Aqui está escrito no capítulo 10 do quarto evangelho de João, para não ficar só no que eu falei, mas o que eu falei está escrito, pode procurar. Eu não fico gravando na mente 10, 20 dias para poder falar para vocês. Eu vou para a faculdade do grande, Joelogia, essa faculdade boa. Diz aqui, ó, na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas entrar por outra parte, é ladrão e salteador. Olha, no versículo 10 do capítulo 10, no versículo 1 do capítulo 10 do quarto evangelho de João, aquilo que eu falei,
O que é que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Vou repetir de novo. Na verdade vos digo que é aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. E agora? Como, presbítero? O senhor pode explicar? A palavra está explicando. A palavra está falando. Porque quando Jesus fala, aquele que não entrar pela porta, quem é a porta? A porta é Jesus. Quem é o dono do curral das ovelhas? É Jesus. Quem é as ovelhas? Somos nós. As coisas de Deus não se explica. Se pede sabedoria para entender. Se você for observar, de todos os animais da terra que comem e que de madrugada fica remoendo a noite todinha, indo e voltando, para tirar a vitamina, eu não entendia isso. Mas depois eu entendi que é para eles tirar a vitamina daquilo que eles comeram. Para tirar a vitamina, eles passam a noite todinha remoendo. Vem e volta, vem e volta. Para quando for de manhã, ou mesmo até mesmo pela madrugada, aquilo que não serve, eles colocam para fora, como as necessidades fisiológicas. Sai aquilo que não presta. Porque o bom foi a vitamina que ele tirou. E nós, qual é a vitamina que nós tira da palavra do Senhor? É o amor. O amor plantado no nosso coração. Eu, porém, faço menção e falo sempre para as pessoas. O que Jesus disse para aquele moço, quando ele disse que era riquíssimo, mas queria fazer algo para herdar a vida eterna para a sua alma. Que faço para herdar descanso eterno para a minha alma? Jesus disse para ele: vende tudo o que tem e divide com o rico, com os sacerdotes, na época que tinha sacerdote. Divide para os homens que vivem cuidando das sinagogas. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse assim: vende tudo o que tem e dá aos pobres. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que o rico, ele ama a sua riqueza mais do que a ele próprio. Ele cuida mais da riqueza do que dele. Tem rico que nem come direito, porque diz que não tem tempo de comer. Por exemplo, cada minuto que ele passar comendo, ele vai perder de ganhar milhões. E para quem vai deixar esses milhões se ele não aproveitou? Como posso eu trabalhar tanto e não tirar proveito do meu suor? Mostra que eu não cuido nem de mim mesmo. Não tenho tempo nem para mim e para Deus. Então, não fica pensando que esses homens têm poder para mandar migrador, para mandar destruidor, para mandar... Não, para ir na tua casa não. Não coloque isso na tua cabeça não. Ajuda aos necessitados. Mata a fome do faminto, a sede do sedento. Dá um teto, um cobertor para aquele que está com frio, uma roupa para aquele que está nu, um pão para aquele que precisa se alimentar, que tem o pão descido do céu, que é a palavra do Senhor, e tem o pão perecível, que é o que nós comemos.
Deus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Ele é a fonte de água que jorra dia e noite. As pessoas muitos fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas. Tem lugar por aí que, se você fizer parte daquela congregação e depois você sair dela, eles se intrigam de você, porque diz que você saiu dali, não tem salvação mais para você, como que ali vai salvar ninguém? Ali não salva ninguém. Ali é um canto de se reunir para contar as bênçãos que aconteceu durante o mês, durante a semana, o que houve, o que aconteceu, o que é que Deus está fazendo na vida de fulano, na vida de ciclano. Fala aí, meu irmão, o que é que Deus está fazendo na tua vida. É assim. Os cultos antigamente das famílias era para as famílias contar as bênçãos. Hoje é para contar os dinheiros, que é para dar dízimo para os pastores, para os artistas da fé, os famosos da fé, os barões da fé. Mas eu vou repetir novamente, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta no curral das ovelhas. O 3, a este o pastor abre, e as ovelhas o ouve, e as traz para fora. As ovelhas ouvem a voz dele porque conhece a voz do seu pastor. Você tem que conhecer a voz de Deus, a palavra de Deus através do seu pastor. Observa se o pasto que ele está trazendo para você é verdinho ou é pasto seco, ressecado, mofado, pão bolorento, pão velho, cheio de mofo, o capim seco, relva seca que não tem vitamina quase, ou mofada. E a seca ainda tem mais vitamina ainda, mas a mofada não presta para nada. Procura ler a palavra do Senhor. Procura ouvir e sentir o cheiro. Olha no olho. É muito fácil você saber. Qualquer pessoa que estiver mentindo para você, ele não vai te encarar olho dentro do olho. Ele vai conversar contigo, mas sempre de cabeça baixa. Os pregadores começam narrando a metade de um versículo, aí depois entra no Malaquias, entra não sei aonde, que fala sobre dinheiro, que fala sobre dízimo, aí vem lá atrás, naquele casal que foram fulminados. Mas eles não foram fulminados por causa da quantidade de dinheiro que eles deram, não. Eles foram fulminados pela mentira. Deus não gosta de mentira. Por isso que Jesus disse, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, ele quer a tua alma, que é dele. Amém, meus amigos? Meus irmãos, minhas queridas, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um domingo abençoado, que Deus possa dar a vocês mais uma oportunidade de outro dia, que o amanhã seja melhor do que hoje, mas procura fazer o bom hoje. O bem, com prudência, para não te arrepender da oportunidade de amanhã. Deixo para vocês 2 versículos, esse do capítulo 10
versículo 1, e o capítulo 14, versículo 6, do quarto Evangelho de João. Jesus dizendo assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. João 10, versículo 1. Entra pela porta. Não tenta pular pela janela, nem por cima do telhado, nem pular o muro. Entra pela porta, é Jesus. Jesus é a porta do curral das ovelhas. Vou orar por você e pela sua família, para que Deus te dê entendimento. Ora comigo. Querido Deus, abençoa essa família, essa casa, esse pai, esse irmão, esse filho, essa mulher, esse esposo. Abençoa, Pai, todos os teus filhos da face da terra, da sabedoria, do entendimento. E assim, Pai, todos aqueles que procuram, que tenta te obedecer e andar de acordo com a tua palavra, Pai. Guarda e os protege, dá uma boa noite. Livra, Senhor, da bala perdida do homem sanguinário, da maldade, da inveja, e enche de sabedoria aqueles que têm desejo de entrar pelas portas no curral das ovelhas. Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo fique com todos vocês. Amém.